Olá pessoal, aqui é Caetano Aneta do VFX Brasil em mais um tutorial de Maya. Nesse tutorial nós vamos criar esse efeito. Um pano é puxado, embaixo a silhueta se mostra como sendo um carro, mas na hora que você puxa o pano aparece um logotipo ou qualquer outro objeto que vocês quiserem. O tutorial vai ser dividido em partes. Inicialmente nós vamos distribuir, colocar o pano em cima do veículo, depois vamos fazer o setup para poder puxar esse pano e dar esse efeito final aqui que nós estamos vendo. Depois iluminação, textura, shaders e tudo mais vai ser aplicado. Mas vamos começar. Esse é o objeto que vai gerar a silhueta do veículo, certo? Ele pode ser feito download dele. Nós vamos disponibilizar um link para vocês fazerem download. Esse objeto aqui, na realidade, ele não precisa ser um carro, ele simplesmente foi modelado uma base apenas para parecer um veículo, porque o que importa, na verdade, é a silhueta que o pano vai deixar, e na hora que você puxa esse pano, ele revela um outro objeto por baixo. Inicialmente eu vou criar um plano poligonal. Bom, ele não é o default. Resetar as propriedades. Poligonal. Reset settings. Create. Agora sim eu tenho um plano simples padrão. Mudando as propriedades dele, aqui para o meu Attribute Editor, em Polyplane, eu vou aumentando aqui a dimensão o suficiente para poder cobrir esse veículo. Eu acho que aproximadamente 3 unidades de largura. Vou tentar 15. Não vai acabar faltando um pouco. Ficar 20. 3 é o suficiente. Uma coisa importante, nós vamos usar o N-Cloth para poder fazer esse pano cobrir o carro. Na verdade, esse plano que vai se transformar num objeto N-Cloth vai cobrir esse objeto. É interessante, para falar a verdade, é quase necessário para que o efeito do pano se comporte de maneira adequada, que os polígonos sejam quadrados. Então, por exemplo, como eu tenho as dimensões 13 por 20, se eu colocar aqui também 13 subdivisões por 20 subdivisões, aí eu tenho cada polígono aqui quadrado, perfeitamente quadrado. Para um efeito de N-Cloth, isso é uma quantidade muito pequena. Para dar um efeito mais interessante, eu vou multiplicar esse valor aqui, esses valores de subdivisão, por 5. Então aqui eu vou ter de 13 vai dar 65 e 20 eu vou ter 100. Tem uma quantidade grande de polígonos, certo? Mas isso vai dar um efeito mais interessante para o N-Cloth. Na hora que o pano cair, ele ficar com umas dobras mais características de um pano mesmo. Voltar aqui para o Channel Editor, posicionar ele, não precisa ficar muito em cima. Na verdade, nesse primeiro momento, o que eu quero só é fazer o pano cobrir, porque ele vai sair do estado coberto e vai ser puxado para cima para revelar o objeto que vai estar embaixo. Então, não faz assim muita diferença a altura que o pano vai ser colocado. Na verdade, nós vamos deixar muito distante do objeto para ele não demorar muito para calcular. Agora, o setup do N-Cloth é muito simples. Eu vou clicar aqui em selecionar o pano, o plano, N-Mesh, Create N-Cloth. Depois eu preciso setar o objeto que esse N-Cloth agora vai colidir, que vai ser esse objeto aqui. Então vai ser N-Mesh, Create Passive Collider. Certo? Agora isso indica que o N-Cloth vai colidir com esse objeto. Eu vou aumentar aqui a quantidade de frames da minha animação para 150. Isso vai permitir que dê um efeito melhor. Outro detalhe agora, selecionando aqui o objeto, eu vou para o meu Attribute Editor,
aqui na propriedade anyCloth shape dele, em presets, existem vários presets que você pode usar para ele dar um efeito diferente de tecido, como o tecido vai cair, como ele dobra, resistência do ar e vários aspectos. Para a gente não entrar em detalhes nisso, porque é uma quantidade de parâmetros enorme que tem aqui, cada um dessas seções aqui que estão fechadas são um tipo de parâmetro diferente. Eu vim aqui em preset, clicar aqui e vou selecionar essa opção T-shirt Replace. Aqui ele dá alguns detalhes, basicamente o material seria algodão, um peso médio, ou seja, uma densidade média, e também um atrito moderado. E agora é o suficiente para a gente começar a fazer um primeiro teste. Eu vou dar play aqui, ele inicia o cálculo. Eu interrompi a simulação agora por um problema que ocorreu inicialmente. Não foi colocado um chão, então o pano está caindo além do limite aqui do meu grid. Então, eu poderia. Uma das opções que a gente pode usar para poder resolver isso seria, eu vou refazer a simulação, então eu vou voltar aqui para a frame inicial. Seria criar um plano aqui para poder cobrir o chão e determinar que ele é um novo Passive Collider, com essa opção. Mas existe uma outra maneira de fazer isso. Como é basicamente um elemento onde o anyCloth vai colidir, um elemento plano, existe uma opção para eu habilitar isso daí no solver, que seria responsável pelo cálculo da simulação do anyCloth. Indo aqui no parâmetro com o anyCloth selecionado Nucleus, que é o solver que ele usa para poder fazer todo esse cálculo, eu vou aqui um pouco mais embaixo, eu tenho uma seção chamada Ground Plane, Use Plane. Eu posso habilitar essa opção, ele já está na posição 000, que ele basicamente vai criar um chão que não aparece aqui, mas para efeito de cálculo ele vai colidir então com essa referência aqui, esse grid que eu tenho. Na verdade ele seria um grid infinito, não teria um limite isso daí, mas seria nessa posição onde nós estamos vendo o grid. Assim o pano ele não pega e começa a cair para baixo do veículo, porque posteriormente no render nós vamos ter um chão aqui mesmo para ser renderizado. Vamos voltar. Frame 0 e refazer a simulação. Eu vou interromper temporariamente o vídeo, porque a simulação vai demorar um pouco até terminar, e daqui a pouco nós voltamos. Agora voltamos, eu parei aqui a simulação no frame 135 porque já é o suficiente para o que nós precisamos. Ele ficou com algumas dobras aqui, deu um efeito interessante. Fora. Ele dá um aspecto legal aqui para o efeito que nós queremos dar. Agora o detalhe, se por acaso eu voltar agora para frame 1, ele vai perder basicamente tudo que ele fez, teria que simular novamente todo esse processo. O que eu quero, para o efeito que eu vou usar, é que ele parta dessa posição, que ele comece assim, com o pano já cobrindo a silhueta do veículo, certo? E aí ele vai ser puxado para poder descobrir e mostrar o que está embaixo do pano. Então, nesse caso, o que eu vou fazer vai ser selecionar o pano e aqui na opção do anySolver, Initial State, Set From Current. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a posição inicial do anyCloth seja essa que nós estamos vendo agora na viewport. Clicando isso, certo? Agora eu posso aqui voltar para frame 1 e ele está em qualquer frame que eu for. Essa daqui é a posição inicial. No próximo tutorial nós veremos como setar aqui uma propriedade para poder criar um constraint aqui em cima que puxe esse pano, certo? E descubra o veículo. Aí nós vamos criar uma animação a partir disso. O que foi feito até agora foi simplesmente uma simulação para chegar até esse ponto e deixar o veículo coberto nesse estado. Então continuaremos no próximo tutorial. Obrigado.